neste centro espírita, que é o centro pioneiro de Londrina, fundado pelos mineiros e paulistas, né, que vieram na década de 30 desbravar este sertão. Então é um centro que tem muita história, histórias de vida, histórias de amor, histórias de acolhimento. E em respeito a esses pioneiros que numa década de 1930, numa década ainda muito cheia de preconceito em relação ao espiritismo, tiveram a coragem de fundar um centro espírita, um local onde eles pudessem se reunir, pudessem conversar, pudessem fazer as sessões mediúnicas, enfim, propagando a religião dos espíritos. Eu agradeço a Silvia pelo convite, agradeço a todos pela presença, aos encarnados, aos desencarnados, e quero dizer, eu não sou palestrante, eu sou professora, leciono já há mais de 60 anos, professora de português, então eu pretendo ser uma estudiosa do Espiritismo, mas eu ainda sei que eu sou uma estudiosa meio preguiçosa. Mas é nessas oportunidades que eu tenho essa ocasião de estudar um pouco mais, não para ensinar, mas para aprender. Porque sempre nós precisamos ouvir aquilo que o Evangelho está dizendo. E às vezes no nosso comodismo nós nos esquecemos de dedicar pelo menos uma meia hora por dia para o estudo do Evangelho, para a reflexão, para pensar, para sair da matéria, das tribulações, dos sofrimentos, das dificuldades, dos obstáculos, né? Sairmos disso e nos dedicarmos mais ao nosso espírito, à nossa alma. Então, o tema de hoje é a prece. Eu acredito que eu não vá falar nenhuma novidade, mas eu preparei com muito carinho esta palestra aqui para todos nós. Eu gosto muito de uma prece que eu ouvia pelo rádio quando eu tinha lá meus 15 anos. E eu nunca mais ouvi aquela prece, sempre ouvia naquela rádio, todos os dias meu pai sintonizava naquele canal, naquela frequência, e eu ouvia aquela prece. E agora eu fui buscar, né, como sempre, o Google tem de tudo, eu fui buscar essa prece pelo comecinho dela, pela primeira frase. E eu encontrei essa prece, eu gostaria de dividir com vocês, porque o tema é prece. Senhor, no silêncio desta prece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero sempre olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo, prudente. Quero ver, além das aparências, teus filhos como tu mesmo os vês. E assim, Senhor, ver somente o bem em cada um deles. Fecha meus ouvidos a todas as calúnias, guarda minha língua de todas as maldades, para que só de bênçãos se encha minha alma. Que eu seja tão bom, tão alegre, que todos aqueles que se aproximarem de mim sintam a tua presença. Reveste-me da tua beleza, Senhor, e que no decorrer deste dia eu te revele a todos. Para mim, essa prece diz tanto, porque cada frase é um chamamento à reflexão. Pedir a paz. Inicialmente, como nós estamos precisando de paz. Paz no lar, paz entre os amigos, entre os colegas, paz conosco mesmos, né? No nosso interior. Precisamos da paz. Para Deus, a paz é necessária, a sabedoria. Então, refletir o que este mal
porque este mal está reverberando neste ambiente. Ter a sabedoria para identificar o mal e erradicá-lo. E a força, a coragem de continuar, de não esmorecer diante das dificuldades. E a outra frase, olhar o mundo com olhos cheios de amor. Se a gente pudesse fazer isso durante as 24 horas do dia, imagine como o mundo seria melhor. Eu me lembro quando eu vim de Sertanópolis, eu sou de lá, quando eu me mudei para Londrina, eu vim com a minha transferência de professora da rede estadual para um colégio aqui de Londrina, fui levar meu documento de transferência para a diretora, fui muito bem recebida e ela me disse, olha, seja bem-vinda ao nosso colégio, mas eu gostaria de conversar com você e te alertar sobre determinados colegas. Aí eu pedi para ela, por favor, você me deixa conhecê-los primeiro? Porque se eu for, amanhã, vir dar aula e me encontrar com cada um deles olhando o defeito, isso vai ser muito ruim para mim. Então deixa conhecê-los sozinho, porque eu quero olhar para todos como pessoas ótimas, perfeitas, pessoas solidárias. Então eu não quero olhar e carregar sempre, mas ela faz isso, ele faz aquilo. Então, inconscientemente, eu pedi uma coisa que me ajudou muito. E eu trabalhei 5 anos nesse colégio, para depois ir para o UEL. Trabalhei assim, num ambiente de harmonia, de paz, sem nenhum problema com qualquer colega. Por quê? Porque eu aprendi na minha casa, com os meus pais, que a gente deve olhar para as pessoas e ressaltar as qualidades, porque defeitos todos nós temos. Então, nos nossos relacionamentos, de qualquer ordem, seja familiar, seja profissional, seja de amizade, em qualquer situação, se nós entrarmos de peito aberto, de coração aberto para ver o bem, nós vamos encontrar o bem. Há pessoas que já começam o dia com o advérbio não. Eu costumo dizer, vamos riscar o advérbio de negação da nossa vida. Hoje eu não estou disposto, hoje o dia não está bom, hoje não vou conseguir um lugar para estacionar. Você não vai encontrar mesmo nada. Então, abra o coração, já comece o dia positivamente. Começar o dia com amor. E aí, fecha meus ouvidos a todas as calúnias. O que nós ganhamos em ouvir e multiplicar uma mentira, uma calúnia, um defeito do outro? O que nós ganhamos com isso? Nada. Aliás, ganhamos sim, uma vibração negativa, uma psicosfera carregada. Então, vamos evitar calúnia, não vamos propagar essa mentira. Ouviu uma mentira e pergunta, será que é verdade? Ou, isso não me interessa, o que eu posso fazer para ajudar essa pessoa que está numa situação ruim? Guarda a minha língua de todas as maldades. Como é importante a gente guardar o silêncio, não transmitir, não propagar, não difundir aquilo que é ruim. E eu gosto muito que eu seja tão bom e tão alegre, como é duro conviver com pessoas amargas. A pessoa chega e você diz, oi, bom dia. Bom dia só se for para você, porque hoje eu acho que eu vou ficar resfriada. Eu tive uma colega na UEL que era assim, ela chegava, parece que tinha um peso nas costas, ela vinha até curvada. E a gente, oi, bom dia. Bom dia, eu estou aqui com uma dor de cabeça, eu acho que eu vou ficar com sinusite.
Não, você não vai ficar com nada, vamos trabalhar que vai dar tudo certo. Então, vamos manter a alegria, porque à medida que a gente se mostra alegre, a gente contagia o ambiente. Mas se a gente se mostrar raivosa, triste, nostálgica, nós também vamos contagiar o ambiente. Então não vamos ser, aquele estupim que vai detonar algo negativo. Vamos fazer o possível para detonar sempre coisas positivas. Mas o que é a prece? A prece é a ferramenta necessária para entrarmos em contato com o Criador. Jesus recorreu à prece? Sim, em muitas ocasiões. Não só nos momentos de sofrimento, de obstáculos, de dúvidas, mas no cotidiano, nas suas conversas com seus seguidores, com seus discípulos, na conversa com o povo, na sua viagem, nos seus momentos de recolhimento. Jesus sempre orou e deixou este legado para que nós também façamos o mesmo, para que nós possamos reservar um momento do nosso dia para entrarmos em conexão com a espiritualidade. É um recurso fundamental, essencial para todos nós, mas muitas vezes ele é mal cultivado. Quando? Quando nós nos preocupamos com as fórmulas estabelecidas, com o tom de voz, com a quantidade de orações e até com a postura corporal. Então vejam, fórmulas estabelecidas. Será que é necessário a gente fazer uma prece decorada, aquela que nossos pais nos ensinaram? Será que é importante nós ficarmos repetindo uma vez, 2, 10? Às vezes a gente vai em velórios e vemos lá as pessoas repetindo. Eu fico me perguntando, eu posso estar errada, claro, mas na minha compreensão, será que isso interessa a Deus? Será que aquela repetição interessa para aquela pessoa que desencarnou? Será que o mais importante não seria cada um internamente fazer vibrações positivas pela passagem daquele nosso irmão, pedindo que ele seja acolhido na espiritualidade, mas com as nossas palavras, com os nossos sentimentos? Tem até uma passagem interessante, quando um cunhado meu desencarnou, uma cunhada, irmã dele, era de uma religião japonesa, não me lembro agora o nome, são várias, são várias religiões bastante espiritualistas, mas eles oram na língua japonesa. E na nossa família, uma família grande, então há pessoas evangélicas, católicas, espíritas, budistas, Seixonoye, então de várias tendências religiosas, várias vertentes. E uma cunhada muito católica, ouvindo, essa minha cunhada, eu vou falar de budista, mas não é, porque eu não sei o nome. Ela tinha chamado o grupo dela para fazer oração ali no velório desse meu cunhado. E a minha cunhada, muito católica, foi lá fora onde eu estava, falou: Wandercy, vamos lá para você rezar, porque o compadre Antônio não sabe japonês. E aí então eu falei: não, minha querida, o Espírito recebe a intenção. Então, o que eu vou fazer lá? O que você vai fazer lá? Afrontar, quebrar esse clima de concentração deles. Estão orando com a melhor das intenções. Seja em japonês, em grego, não interessa, o Espírito vai receber as vibrações amorosas. Então, às vezes, nós ficamos muito preocupados com as fórmulas que já estão aí consagradas. E com o tom de voz. Essa é uma coisa assim que, na minha imperfeição, que é bastante grande, me incomoda. Determinados cultos, serem feitos assim, com gritaria, gritando, chamando Jesus. Eu fico perguntando, será que Jesus é surdo? Qual a necessidade dessas pessoas gritarem tanto? Então, o tom de voz, não temos que ter preocupação com o tom de voz.
quantidade de oração. E a postura corporal. Ah, será que eu preciso ficar ajoelhada? Será que eu preciso me levantar? Será que eu preciso me sentar? E em casa, como é que eu vou orar? Eu me sento na cadeira, na cama? Com que roupa eu devo estar? Isso não tem valor nenhum para Deus, para Jesus, para a espiritualidade. São coisas materiais. O que eles querem é ver as nossas intenções, o nível das nossas vibrações. E eu tive uma empregada doméstica que era adventista. E eu um dia saí com um vestidinho de alça para ir no centro, né? Que a reunião era de manhã, eu levava meus filhos na evangelização e nas palestras em Sertanópolis. E ela me falou, nossa, Vanderci, você vai com essa roupa? Eu levei um susto, né? Porque eu falei, mas qual o problema? Mas é um desrespeito a Deus. Aí eu falei para ela, quando você faz a sua oração, você fica de camisola? Ela falou, claro, né? Eu vou dormir. Eu falei, então, mas é um desrespeito a Deus também, né? Onde já se viu você de camisola? Ela falou, puxa, é mesmo, né? Eu falei, então, mas Deus não está preocupado com o que nós estamos vestindo. Não está preocupado com se nós estamos sentados ou de pé. Né? Isso não tem valor nem para Deus, nem para Jesus, nem para a espiritualidade, nem para os nossos espíritos protetores. O que importa mesmo, como nós já estamos batendo na mesma tecla, né? São os nossos sentimentos, são as nossas vibrações. E Jesus, lá em Mateus, no capítulo 6, versículos 5 a 8, diz assim, quando orarem, não se assemelhem aos hipócritas. Quem são os hipócritas? São os fingidos, aqueles que enganam, né? Não se assemelhem aos hipócritas que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-lhes em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserem orar, entre em seu quarto, feche a porta e ore a seu pai em secreto. E seu pai, que vê o que se passa em secreto, lhe dará a recompensa. Então não somos nós que estamos dizendo que a oração tem que ser um ato íntimo. O próprio Jesus disse isso. E também continua, não cuidem de pedir muito em suas preces, ficar pedindo, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não se tornem semelhantes a eles, porque o nosso Pai sabe do que cada um de nós necessita, antes mesmo que façamos o pedido. Bom, então se Deus sabe do que nós necessitamos, então por que nós precisamos orar? Precisamos orar para fazermos essa conexão, para sairmos do nosso egoísmo, do nosso egocentrismo e entrarmos em contato com a espiritualidade. E às vezes a gente pede, né, na oração diária, nós temos um pedido, temos um problema em casa. Eu me lembro de um caso de uma mãe que pediu durante 15 anos, durante o Evangelho no lar, durante 15 anos ela pediu para o filho se libertar da droga, para que Deus intercedesse para que o filho se libertasse da droga. 15 anos. Aí chegou um dia que ela falou, mas eu acho que eu estou pedindo errado, porque se Deus não me atendeu até agora, eu tenho que procurar falar de outra forma. E aí ela pediu, não a cura do filho, mas ela pediu que Deus mostrasse um caminho. No dia seguinte, ao ligar a televisão, ela viu uma matéria sobre uma clínica de recuperação de adictos. Ela internou o filho, ficou 6 meses e depois já faz mais de 10 anos que este filho não retornou mais à droga. Então ela não estava pedindo corretamente. Nós às vezes queremos a solução imediata, mas não é assim. Todos nós temos aquele tempo do sofrimento e o tempo do aprendizado. Porque o sofrimento não vem para nos castigar. Deus não nos castiga. Deus nos criou para sermos felizes. E aí então o sofrimento é o aprendizado.
Com isso, nós nos tornamos mais humanos, nós nos tornamos mais condescendentes com aqueles que são adictos, mais condescendentes com os maus, com os invejosos, com os ciumentos, com os gananciosos. Nós vamos aprendendo a trabalhar as dificuldades dos outros em benefício próprio, para que nós não sejamos daquela forma. Quantas vezes nós pré-julgamos, mas o fulano é assim, mas também, olha, o pai dele é isso, a mãe dele é aquilo, casal que vive brigando e tal. E a dor acontece em todos os lares. Se vocês souberem de alguma família que não tenha problemas, me avisem, porque seria o meu modelo para próximas palestras. Porque todos nós que estamos na Terra, estamos aqui num plano de provas e expiações, num planeta de provas e expiações. Então, nós sabemos que todos nós carregamos um sofrimento, um problema, uma dificuldade, quando não são muitos, né? Então, a dor nos torna mais humanos. Quantos depoimentos nós temos aí de pessoas que depois de passarem, por exemplo, por um câncer, voltaram a ser mais condescendentes com a dor alheia, com o sofrimento alheio, com a solidão do outro, a fazer mais visitas, a dar telefonema, a mandar mensagens para aqueles que estavam com dificuldade. O sofrimento serve de lição. E é muito bom que a gente aprenda, armazene esses sentimentos e transforme os sentimentos em atitudes. Orar é pensar em Deus, entrar em comunicação com Ele, conectar com o Criador. O que menos importa é a forma, o tamanho ou quantidade de orações, ou a beleza das palavras. Muitas vezes embalados por crenças adquiridas, e seguidas em outras encarnações e até nessa mesma, nós valorizamos o ato mecânico, aquela repetição, sem pensarmos no que nós estamos falando. A postura exterior, a preocupação com as palavras, quando deveria ser uma conversa sincera, simples, direta com o plano superior. Nós estamos falando com o nosso Pai. Então, vamos falar de uma forma simples, de uma forma aberta. Pai, olha, hoje eu estou com esse problema, me ajuda. Me dá força, me dá coragem, me dá sabedoria para eu poder enfrentar essa barreira. Então, nós não precisamos de fórmulas, nós precisamos mesmo dos sentimentos. A oração tem que ser espontânea, sincera, seja ela como for. Muitas vezes, orar é ficar em silêncio, analisando os nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas atitudes. Orar também é contemplar a natureza, é falar com ela. Ontem eu estava lendo a página de um livro que falava sobre a borboleta. Que a borboleta tem aquela fase que ela fica no casulo, fica presa. E depois, quando ela amadurece, ela sai e voa. E aí eu pensei, puxa, faz tanto tempo que eu não vejo uma borboleta. E hoje, por coincidência, saindo para levar um lixo lá para fora de casa, eu vejo uma borboleta toda colorida, daquelas que eu via na minha infância. Eu falei, que bacana, né? Porque a borboleta representa mesmo sempre essa transformação, a vida em transformação. E há um caso bastante interessante sobre uma entrevista que um jornalista fez com a Madre Teresa de Calcutá. Todo mundo sabe, né? Essa madre, essa freira que nasceu na Índia e criou obras assistenciais assim maravilhosas. É um exemplo, para o nosso planeta de abnegação, de solidariedade, de amor ao próximo. E aí esse jornalista perguntou para ela: o que você fala quando ora a Deus? Aí a madre respondeu: não falo nada, só escuto.
Aí o jornalista ficou encucado e perguntou: e que Deus lhe fala? Ele não fala nada, ele só escuta. Quer dizer, a comunicação era feita de coração a coração. Eles não precisavam de palavras, nem Deus precisava dizer nada e ela também não precisava. Porque a comunicação entre eles era muito forte, né? Pelas ações, pelo amor, pela solidariedade. No livro Vinha de Luz, na lição 21, intitulada Oração e Renovação, tem o seguinte: a oração refrigera, alivia, esclarece, eleva, mas, sobretudo, afeiçoa o coração ao serviço divino. Não olvidemos, porém, de que os atos íntimos e profundos da fé são necessários e úteis a nós próprios. Na essência, não é o Senhor quem necessita de nossas manifestações, mas somos nós mesmos que devemos aproveitar a sublime possibilidade da repetição, aprendendo com a sabedoria da vida. Em qualquer posição de desequilíbrio, a prece pode te trazer sugestões divinas, te ampliar a visão espiritual e te proporcionar consolações abundantes. Todavia, para o Senhor, não bastam as posições convencionais ou verbalistas. O Mestre nos confere a dádiva e nos pede a iniciativa. Nos teus dias de luta, portanto, faze os votos e promessas que forem de teu agrado e proveito, mas não te esqueças da oração e da renovação, aproveitados na obra divina do mundo e sumamente agradáveis aos olhos do Senhor. E termina: a prece torna o homem melhor por conectá-lo com o Criador. É a pausa nas atribulações terrenas, nas preocupações de ordem material. Por quem nós devemos orar? Em primeiro lugar, por nós mesmos. Orar para nos perdoarmos. Nós não devemos carregar culpas. Puxa, eu em tal época fiz isso, prejudiquei fulano, falei mal. Não devemos ficar remoendo os nossos erros do passado, porque isso não vai levar a nada. Vai só atrasar o nosso desenvolvimento. Nós erramos, todos nós erramos, porque nós somos humanos e estamos em fase de evolução. Então, orar por nós, para nos perdoarmos. E depois, orar pelos que nos cercam, pelos nossos familiares, pelos doentes, pelos abandonados, para os que padecem de solidão, para os desencarnados, pelos desencarnados. Enfim, nós temos aí a oportunidade de lembrar de todos, de todos aqueles que nos acercam, dos nossos amigos, dos nossos inimigos, dos nossos rivais. Então, a oração tem que ser estendida a todos os nossos irmãos, independentemente do que eles representam para nós. Nós somos pidões por natureza. Por isso, quando oramos, nós pedimos para que Deus, Jesus ou os Espíritos superiores atuem nas circunstâncias que nos cercam. Então, nós estamos sempre pedindo pela saúde, pela harmonia no lar, pelo sucesso do trabalho, para conseguir um emprego. Então, nós sempre estamos pedindo alguma coisa, mas a prece também é uma ótima ferramenta de gratidão. Agradecer pela saúde, pelo lar, pela família, pelas dificuldades, pelos nossos amigos, pelos nossos inimigos. Enfim, gratidão deve ser o nosso lema nessa nossa vida. Se nós não somos atendidos quando não alcançamos o objetivo, nós ficamos frustrados, duvidando da eficácia da prece. Mas a prece tem a função de nos despertar para a mudança interior, como enxergamos as dificuldades que nos aparecem, como nós enxergamos a dor física, a dor moral, o desemprego, o abandono, a desarmonia no lar, no trabalho,
a revolta, o abatimento, a violência, a tristeza. A oração promove o nosso despertar para a evolução, nos faz refletir sobre para onde o sofrimento quer nos levar. Nos ajuda a ser mais pacientes, resignados, a manter a esperança e a fé. Além disso, a agradecer pela experiência, seja ela qual for. A prece aclara os caminhos, compete a nós caminhar. Eu gosto de encerrar essa palestra com uma parte da mensagem que minha mãe recebeu por intermédio do Chico Xavier, uma mensagem do meu pai. Como muitos sabem aqui nessa casa, meu pai, aos 62 anos, ele era chofer de praça, né? Hoje a gente chama de taxista, mas ele era chofer de praça. E ele pegou uma corrida, né, para fazer com 3 jovens, e dizendo, né, eles diziam que tinham dado baixa no exército e que estavam indo para casa, para Campo Mourão. E meu pai pegou aquela viagem às 6 horas da tarde, e mais era para roubo e para latrocínio, né, para o roubo seguido de morte. E a minha mãe, mãe de 10 filhos, ficou muito revoltada com a morte prematura, né? Meu pai ainda saudável, com 62 anos, ela com 57. Ficou muito revoltada e não aceitava a morte do meu pai daquela forma e ficava sempre repisando aquela ideia de vingança, de querer os 3 mortos, arrastados e tal. E nós, os filhos, procuramos sempre procurar mitigar a dor dela. Mas a gente via que era difícil. E ela chorava muito, se desesperava muito, né, em razão. E sempre lembrando como foi que teu pai desceu do carro, como foi que teu pai chegou em tal lugar. E a gente dizia, mãe, isso já passou, ele já passou. Então não adianta nós ficarmos aqui insistindo. Vamos pensar nele agora, do que ele precisa. O que meu pai quer que a gente faça nesse momento. Qual foi a vida dele? Uma vida de doação ao próximo, de perdão, de solidariedade. Então vamos procurar seguir o que ele falava. E aí ela foi até o Chico Xavier, 1 ano e meio depois, e ela recebeu uma mensagem. Essa mensagem está naquele livro Vitória, psicografado por Chico Xavier. São várias cartas de várias desencarnados, né? E uma delas é do meu pai. E o interessante é que a primeira frase que meu pai coloca na carta é a seguinte: meu primeiro pensamento é o da prece. Ele não falou que era da saudade, era do sofrimento, era da separação, nada. Meu primeiro pensamento é o da prece. Vejo a importância da prece para nós e para os desencarnados. E aí continua, ele vem discorrendo sobre o fato, vou pular bastante partes aqui, porque é longa a carta, e aí, em determinado ponto da carta, ele diz: minha velha, não chore, a tempestade passou. Wilmer é minha irmã mais nova, ajude seu pai a estancar esse poço de lágrimas que a princípio quase não pude suportar sem enlouquecer. Então vejo a importância da nossa atitude perante aqueles que desencarnam, né? A prece, a serenidade, o amor. E ele continua: felizmente a luz da nossa fé estava brilhando. Aqueles nossos estudos e comentários em torno da prece e da reencarnação me auxiliaram nos momentos mais duros de atravessar. Então a prece, né? Essa conversa fraterna, o evangelho no lar, tudo isso fica gravado no espírito, tudo isso ele leva para a espiritualidade. E aí, pulando uma parte, ele diz: hoje não tenho memória para dizer os detalhes da ocorrência, mas lembro-me de que um golpe me retirou qualquer faculdade de reação. Orei,
reclamando vocês todos, esposa querida e filhos meus. Orei. Quer dizer, mesmo naquele momento de um sofrimento atroz, né? Pego de surpresa, né? E com as armas, com a arma que foi utilizada, né? Então ele orou reclamando de todos, né? Pensando na família. E aí continua. Ouvia tudo o que se passava no lar. Isso tempos depois, né? Ouvia tudo o que se passava no lar, porque o meu sentimento não se desligava, até que suas orações, no dia 17 de abril, dia do aniversário dele, com as meninas, me tocaram o coração de tal modo que a memória se fez lúcida, sempre mais lúcida. Fui até a casa em companhia dos benfeitores que me protegem e pude ver com que carinho me recordava o aniversário. Você, minha velha, falava em meus 63 anos, como se eu estivesse ali, sob o nosso telhado para uma festa. Festa de saudade e de pranto, mas enfeitada nas orações que a família me rezava. E ele continua e termina assim. O dia de ontem já passou. Hoje está saindo de foco. Amanhã será outro dia. E depois, muito depois, para nós que desejamos a você uma existência longa junto de todos os nossos, será o reencontro, a vida sem separação. E meu pai e minha mãe se reencontraram 40 anos depois, minha mãe aos 90 anos. Muito obrigada. Nós vamos então, envolvidos por este clima de amor, de serenidade, de equilíbrio, refletindo sobre o valor da prece, sobre a importância da prece nas nossas vidas, unindo os nossos pensamentos para que cheguem sob a forma de feixes de luz até os pés de nosso Pai Criador e de nosso amado Jesus, os nossos sentimentos de gratidão. Obrigada, Pai, por tudo que nos concedeu nessa existência. Obrigada pela família. Obrigada pela saúde. Obrigada, Senhor, por essa doutrina tão abençoada que nos esclarece, nos conforta, nos consola, nos orienta. Obrigada pelos nossos amigos e também pelos nossos inimigos. Que nós saibamos, Pai, aproveitar cada momento da nossa vida para transmitirmos a alegria e o amor de nossos corações. Protege-nos, Senhor, em todos os momentos da nossa vida, para que possamos sempre tomar as melhores iniciativas em benefício do nosso progresso espiritual. Abençoa os nossos propósitos, Pai. Que nós possamos ter sempre conosco, ter o Senhor, Pai, nosso amado Jesus, os nossos mentores espirituais, que nós possamos sempre nos inspirar nessas